Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caríssimos ouvintes do canal Católico Hoje, nós temos essa reflexão desse dia, que é o dia da solenidade à Nossa Senhora. E essa solenidade é a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E a Imaculada Conceição da Virgem Maria é uma festividade muito importante dentro da Igreja, que ocorre nesse tempo do Advento, em preparação para o Natal. Então, desde já, deixa o seu like, o seu gostei nesse vídeo, para colaborar com a divulgação do nosso canal. Muito bem, nós vamos iniciar então essa reflexão com a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, hoje então celebramos essa solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é uma belíssima festa, é um dogma de 1854, proclamado por Pio IX, numa bula chamada Inefabilis Deus, é latim, Deus inefável. E a Imaculada Conceição se refere não ao fato dela trazer Jesus puro e santo no seio dela. Às vezes há uma confusão popular sobre isso. A Imaculada Conceição não é em relação ao filho. A Imaculada Conceição é em relação ao nascimento da menininha, da Virgem Maria, no seio de Ana, Joaquim e Ana, que é o casal que dá à luz essa criança. Então, se refere à pessoa da Virgem Maria. Então, a gente deve entender a Imaculada Conceição no contexto da revelação, da tradição da Igreja, claro, porque desde os tempos muito primitivos a Igreja acreditava que essa menina era especial, era agraciada realmente. Então, o que é a Imaculada Conceição? Vamos ao Catecismo da Igreja Católica e diz assim, abre aspas: Para vir a ser a mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de sua missão. Fecha aspas. E o anjo Gabriel hoje no Evangelho se apresenta nessa visitação e diz uma palavra muito interessante: ave cheia de graça. É uma pessoa totalmente movida pela graça de Deus, nós não temos dúvida. Sempre foi movida pela graça e a santidade. E ao longo dos séculos a Igreja foi cada vez mais aprofundando esse mistério da Virgem Maria. E o Papa Pio IX, na sua bula Inefabilis Deus, diz o seguinte, abre aspas: Por uma graça e singular favor de Deus, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Maria foi preservada intacta de toda mancha do pecado original. Fecha aspas. Aqui a gente percebe o que São Paulo, o Papa Pio está dizendo. Preservado de toda mancha. Então sim, Maria ela nunca pecou. Quando eles perguntam, as pessoas perguntam, então ela nunca pecou, nunca pecou, nunca pecou. É imaculada. Então, devido à redenção aplicada à vida dela, desde o momento em que ela nasceu, na sua concepção, quando ela veio ao mundo. Ela nunca pecou, sempre foi imaculada desde o nascimento. E foi, portanto, protegida do pecado original. Portanto, sem o pecado original, não era possível que a Virgem Maria pecasse, porque não tinha o pecado original. Portanto, não havia pecados pessoais, nesse sentido. Nós temos o pecado original que nos leva aos pecados pessoais, mas a Virgem Maria nem tinha pecado original e nem pecados pessoais.
Portanto, a própria Igreja do Oriente, a ortodoxa oriental, chama ela de Panagia, que é uma expressão grega, do grego, que significa imune de toda mancha. Então, a tradição grega também confirma isso. Então, a gente pode dizer assim que podemos fazer uma pergunta retórica. Então, será que, sendo imaculada, cheia de graça, será que ela não precisou da redenção de Jesus? Que Jesus morresse também por ela? Exatamente, é uma pergunta retórica, mas podemos dizer sim, ela precisou que Jesus morresse também por ela. Ela também é redimida pelo Filho de Deus. Porque Maria, ela é concebida sem pecados, né, original, desde a sua concepção, e em previsão dos méritos de Jesus, que vem para salvar toda a humanidade. Inclusive, a redenção se estende para ela também. Porém, por um privilégio especial de ser imaculada desde a concepção, porque estava já na previsão de Deus que ela seria a mãe do Filho de Deus. Portanto, faz muito sentido isso. E se a gente fizer um paralelo entre a Virgem Maria Imaculada e Eva, a gente pode perceber essas figuras na Sagrada Escritura, porque Adão e Eva, eles no início foram criados também imaculados por Deus. A criação de Deus foi boa e perfeita. O pecado veio depois, no Éden, e estragou tudo, como nós bem sabemos. Então, eles pecaram, os descendentes pecam, nós nascemos pecadores, descendentes dessa humanidade pecadora. Então, Adão e Eva pecaram. A Cristo e a Virgem Maria são o novo Adão e a nova Eva, uma comparação simbólica, metafórica. Então, concebidos imaculados. Jesus é o Filho de Deus, naturalmente, puro, santo, e a Virgem Maria, por graça e previsão dos méritos de ser a mãe de Deus, então pura e santa também. Portanto, eles permanecem fiéis ao plano, de forma que o antigo Adão e a antiga Eva, que falharam no plano, no entanto, são suplantados, né, na vontade de Deus, por um novo Adão, por assim dizer, uma nova Eva, por assim dizer, que são fiéis ao plano de Deus. Então, através deles, a humanidade é redimida. Então, Jesus, o novo Adão, e a Virgem, a nova Era. São duas figuras muito discutidas, né? A Virgem Maria, a nova Eva, eu quero dizer. Portanto, o Catecismo, abre aspas, diz o seguinte: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou pela incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé, fecha aspas. Veja como que é interessante, né, a afirmação do Catecismo. E a Virgem Maria, então, acaba se tornando uma espécie de imagem, de ícone do nosso destino. Então, ela nos mostra que, de fato, aquilo que Deus prepara para nós também. Porque aqueles que morrem na amizade de Deus têm um destino bonito. É isso que, né, a Virgem Maria está apontando para nós. A Imaculada Conceição dela nos direciona para esse destino. Quem morre na amizade de Deus tem o destino que a Virgem Maria tem. E no céu são imaculados também, livres do pecado e da mancha original, totalmente puros. E nesta vida, Deus está nos preparando para morrer na sua amizade também. Sem dúvida, com a ajuda de Nossa Senhora e a intercessão dela, que é uma mãe espiritual para a igreja, ela tem um papel de interceder, de nos ajudar também. Precisamos recorrer sempre a ela. É uma grande graça Deus ter nos dado uma criatura tão boa, terna, perfeita, maternal como é a Virgem Maria. Devemos recorrer a ela com muita confiança, porque é a mãe do Filho de Deus. E, portanto, a gente tem um destino traçado também nessa figura da Virgem Maria. Se a gente morrer com algumas questões de pecados e apegos ainda a esse mundo, a gente vai ao purgatório, purifica o que tiver que purificar lá, até nos tornarmos imaculados de novo e subir para Deus. Porque vamos precisar de nos tornar imaculados para subir para Deus. O purgatório funciona nesse sentido. Portanto, Maria é uma imagem para nós desse destino. Pensemos nisso, peçamos a graça a Deus de sempre recorrer a essa mãe perfeita, caridosa, misericordiosa que é a Virgem Maria, a sua intercessão, confiando na graça de Jesus Cristo que vem a nós pelas mãos dela, que é a Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças. Peçamos que ela também nos dê a bênção esse dia para nós. Vamos agora concluir a nossa reflexão. Não esqueça de dar o seu like para esse vídeo, o seu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor nos acompanhe.